Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer, então, alguns comentários a respeito de 1 Coríntios 7, do versículo 1 até o versículo 5. Bom, meus queridos, o que nós temos aqui? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Começando então. O apóstolo Paulo, até o capítulo 6, ele estava discorrendo de coisas que ele ouviu falar através dos membros da família de Cloé, ou de Cloé. Né? Então, ele ouviu falar, e ele relatou, e ele fez afirmações. Bom, combatendo no final, então, muito fortemente a questão da prostituição. Agora, então, ele diz o seguinte: aquilo que vocês me escreveram, quer dizer, os coríntios mandaram ao apóstolo perguntar sobre algumas questões, sobre alguns assuntos que ele, na verdade, não tinha ensinado eles, porque não existia ainda uma necessidade de orientação sobre aquele assunto. Observe que Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele discorreu sobre alguns assuntos, ele também discorreu sobre sexualidade, sobre casamento especificadamente, né? Mais sobre casamento, que engloba também, né? Poder se separar ou não, por que motivo pode separar e coisa e tal, coisas que Jesus falou. Então, Jesus chegou a tocar no assunto, mas há uma necessidade que o assunto ainda seja ampliado, porque surgiram perguntas, como surgem até hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dissertar sobre perguntas que lhe foram feitas, ele vai falar sobre casamento, sobre questões de casamento. Inclusive, ele vai tratar no capítulo 7 da relação de um cristão casado com um cristão, ele vai tratar da relação de um cristão casado com alguém que não é cristão, e ele vai tratar da questão daqueles que possam estar, então, na posição de solteiros. Falando isso, eu vou dizer que o apóstolo Paulo, ele não encerra o assunto. Ele mesmo vai falar sobre casamento em outro lugar. Embora esse capítulo 7 fala abundantemente da relação. Mas outros apóstolos também vão falar sobre esse assunto, dando valor ao casamento e colocando, na verdade, alguns parâmetros que, somados a esse, fazem o contexto de como Deus vê o casamento e a sexualidade dentro da sua palavra. Fazendo essa introdução, então, eu quero dizer, então, que Paulo está respondendo, vai começar a responder sobre perguntas, sobre dúvidas. Vamos lá. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom, meus queridos, o apóstolo Paulo está falando que, na verdade, algo que não vai fazer uma defesa, uma apologia ao celibato. Possivelmente, esse contexto que ele está falando de uma cidade, de uma cultura grega pervertida sexualmente, de uma cidade grega que também era pervertida, com membros que estivessem dentro da igreja, como ele disse lá no capítulo 6, que muitos foram adúlteros, muitos foram efeminados, imorais e sodomitas, mas eles deixaram de ser porque foram justificados e santificados em Cristo. Possivelmente, algumas dessas pessoas pudessem agora estar vendo o ato sexual como algo não espiritual e pudesse precisar tanto que o apóstolo falasse da condição do solteiro e do casamento, no que é bom, como também da importância de se ter dentro do casamento o ato sexual, porque isso faz parte do casamento e não fere a espiritualidade de uma pessoa casada ter um ato sexual. Então, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Esse tocar em mulher significa relacionar-se sexualmente com a mulher. Ele não está falando aqui disso fora do casamento, porque ele já condenou isso e toda a prática fora do casamento foi condenada. Ele vai dizer então, mas por causa da prostituição, que é
aquela gama de coisas que são pecados sexuais ou relações ilícitas. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: há um perigo que é cometer ou trazer a sexualidade para um contexto errado que não foi o plano de Deus, não é o propósito de Deus. Então seria até bom que um homem não tocasse mulher. Mais na frente ele vai dizer que alguns só podem estar nessa condição se receberem uma dádiva, um dom da parte de Deus. Então ele vai dizer que há um perigo para aqueles que não têm esse dom, que eles, eu não li, mas vamos falar depois sobre isso, que essas pessoas possivelmente vão se abrasar e estando então esquentadas ou temperadas ou tendo lutas, muitas tentações em relação a esse assunto, seria bom para fugir da prostituição, até é necessário para fugir da prostituição aqueles que não têm o dom, que essas pessoas pudessem vir a ter o seu marido ou a sua esposa. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Bom, essa afirmação do apóstolo está falando uma coisa que ele não disse. Cada um tenha, que o homem tenha a sua mulher e que a mulher tenha o seu marido. Ele está combatendo a poligamia. Ele está voltando a Gênesis porque Adão teve Eva e Eva teve Adão. Então vamos convir, ele está combatendo a poligamia e falando que o casamento é apenas entre duas pessoas, um homem e uma mulher na visão de Deus. E é nesse contexto que a sexualidade deve, dentro da expressão tocar em mulher, ou pudesse ser colocado aqui tocar em homem, né? Então este é o contexto. Ele está combatendo a poligamia, dizendo que o casamento é monogâmico, então, é apenas entre duas pessoas, homem e mulher, e ele está dizendo, então, e colocando um parâmetro para a sexualidade, mais uma vez. Qual é o parâmetro? Que o casamento, a sexualidade deve ser usufruída dentro do casamento entre o homem e uma mulher que são casados. Acabou o assunto. Encerrou o assunto. Tem muitos outros contextos que ele defende isso. Ele está, na verdade, nesse momento, condenando a união homossexual. Também como ele faz lá em Romanos 1, que eu não vou dissertar aqui agora. Bom, falando sobre isso, ele vai entrar falando, então, da relação de uma forma inteira, né? Não discorrendo aqui se é cristão com cristão ou cristão com não cristão. Mas ele vai, nesse momento, dizer assim, ó, o marido pague à mulher a devida benevolência. Bom, meus queridos, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Certamente o apóstolo Paulo estava falando para uma sociedade machista. Então ele está combatendo a poligamia, ele está combatendo a relação homossexual, ele está respondendo perguntas, mas ao mesmo tempo ele está combatendo o machismo cultural da época, colocando o homem que estava numa posição superior numa posição de igualdade em relação à mulher, dentro do contexto daquilo que ele está ensinando. Ele está dizendo então que quando um homem e uma mulher casam, eles têm uma dívida a ser paga enquanto o casamento durar. E essa dívida é poder dar ao outro aquilo que lhe é devido. Bom, o que é devido? Bom, é devido à questão da sexualidade, a satisfação no caráter da sexualidade. Então, diz assim, o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. E a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o homem. Bom, meus queridos, não tem essa história de vamos convir aqui, não pode ter essa história de canseira, cansaço, dor de cabeça, outras desculpas, né? Ou chantagens, coisas que possam ser inventadas ou criadas dentro do sistema, dentro da continuidade do casamento. Um casamento sadio aos olhos de Deus
é um casamento que o casal tenha relacionamento sexual. Não fere a espiritualidade, faz parte da aliança, faz parte do contrato. O mesmo Deus, através do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que disse que o sexo antes do casamento é pecado, que sexo fora do casamento é pecado, que falou das perversões sexuais que podem o homem fazer, falando da prostituição, da pornografia e de tudo que pode ser lascívia e tudo que pode ser nominado é pecado. Ele está dizendo que não ter relacionamento sexual dentro do casamento é pecado também. É pecado não ter relacionamento. Então, uma mulher ou um homem que possa olhar para o seu passado promíscuo, agora no Senhor, convertido de todo o coração, pode ter e desenvolver um pensamento que achar e olhar o sexo como uma coisa impura. Não. O não ter a relação sexual dentro do casamento é pecado. Porque um homem não pode privar a sua esposa e uma esposa não pode privar o seu marido. Era necessário se fazer aqui um ensino somente a respeito de relação. Eu não vou fazer ele agora, né? Outro dia, uma pessoa me pediu, através de um escrito, que pudesse fazer um ensino sobre jejum, né? Verdadeiro jejum. Então, tem assuntos que têm que ser mais específicos. Aqui, o nosso alvo é ter um ensino breve, mas falando alguma coisa. Bom, a palavra que continua diz assim: não vos defraudeis, não vos negueis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Bom, olha só o que está escrito aqui. O apóstolo, então, ele determina que há uma igualdade, que os dois têm coisas a pagar um para o outro. Esse pagamento vai durar a vida inteira. E, na verdade, ele diz aqui que haveria dois princípios a serem obedecidos para que não exista o relacionamento sexual. O primeiro princípio para que não exista o relacionamento sexual dentro do casamento seria o consentimento mútuo. O que significa isso? Que os dois viessem a concordar, a estarem de acordo que não vão fazer. Consentimento mútuo. Nem tudo que um casal possa querer consentir no leito, ainda que seja mútuo, é correto. Isso aqui é um outro assunto. Eu estou falando aqui, ou melhor, a Bíblia está falando aqui, do consentimento mútuo como primeiro princípio, para que haja a possibilidade do casal se afastar, visto que a relação sexual dentro do casamento é abençoada por Deus e quem não a faz sendo casado está pecando. Bom, meus queridos, olha o que diz aqui. Então, a negação, ou seja, o motivo para poder não estar fazendo, tem que seguir um primeiro princípio que é o consentimento mútuo. Ambos têm que estar de acordo. O segundo princípio. Bom, o segundo princípio está escrito aqui. Por algum tempo. Por algum tempo. Né? Não é... é um determinado tempo. Que se fosse olhar aqui uma palavra grega que está escrita aqui, seria uma palavra chamada kairos. Né? Então, é um momento. É um momento de tempo. Não é um tempo indefinido. Vamos convir. O apóstolo está dizendo o seguinte: até é possível que possam, então, se privar um do outro, desde que seja em comum acordo, mas somente por um espaço de tempo. E ele diz por quê? Bom, por um motivo, vos aplicardes à oração, para estarem, então, se dedicando a orar, a buscar a Deus. Não está dizendo que uma pessoa que vai sempre buscar a Deus, uma pessoa, por exemplo, o marido ou a esposa, diz assim, olha, eu resolvi que essa semana eu vou buscar a Deus. E o marido diz assim, tá, e aí quer dizer que tu vai estar orando, tu vai jejuar e eu vou ficar sem nada.
o marido pode dizer, eu não quero, eu não aceito. Bom, vai ter que ter a relação. E vice-versa. Então, o outro, até vou dizer uma coisa que uma vez aconselhei. Se uma mulher cristã consagrar-se ao Senhor sem pedir ao seu marido, sem falar que vai fazer, sem buscar o consentimento mútuo e determinar um espaço de tempo, e ele não sabe, e ele a procurá-la, ou vice-versa, ela a procurar, se o homem se consagrar, e não houve o mútuo consentimento, ele deve se relacionar sexualmente. E ela também. Então observe que a palavra de Deus, ela diz, para vos aplicardes a oração. Aí, as mulheres, muitas vezes, que são fujonas, né? Aquelas que gostam de fugir por vários motivos, desculpa, coisa e tal, não sei o quê. Tem homem fujão também, mas muito mais mulher. Aí o que acaba acontecendo? Está sempre em oração, está sempre em consagração. Isso está errado. Ainda que seja verdadeiro isso, está errado. Mas vamos lá. Bom, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente por causa desta incontinência. Então, ele volta a frisar o que ele falou antes. Por causa da prostituição, cuidado, é melhor que se case, porque do casamento há a possibilidade de satisfazer mutuamente um ao outro através do exercício da sexualidade. Mas ele está ressaltando o perigo dentro do casamento, dos casais não terem mais uma vida sexual ativa, que certamente Satanás vai levantar alguém na volta ou algum artifício de imagens, de situações, para fomentar fomentar o coração do insatisfeito ou levar a buscar uma satisfação fora do leito conjugal, abençoado por Deus, coberto com uma aliança. Bom, meus queridos, eu estou chegando até aqui, já tenho 17 minutos. Eu até poderia comentar aqui o versículo 6, que eu não coloquei junto, né, aqui na leitura. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Então, tem gente que entende que o apóstolo Paulo está falando aqui do próprio casar-se ou ficar separado, numa questão de celibato, né? Mas outros entendem que isso não fosse um mandamento pesado, assim, uma lei, mas fosse uma permissão que o apóstolo Paulo estivesse dando, quando fala de não se negar-se um ao outro. Uma permissão, que não é um mandamento, né? Não é uma coisa assim que... Porque alguém pudesse dizer assim, bom, se o meu marido está sempre me procurando, eu nunca vou poder me consagrar. Como é que fica? Então, uns consideram como o início do assunto, quando ele começa lá no versículo 1, e outros como se ele estivesse falando do versículo 5. Falando sobre isso, então eu quero dizer que ele discorre aqui, o que ele está discorrendo aqui diz respeito ao cristão de uma forma inteira, seja ele cristão com cristão ou cristão convivendo com não cristão. Muito pouco ele falou a respeito, então, do celibato, daquele que fica sozinho, e ele vai falar muito sobre nesse capítulo. Nós vamos fazer esse capítulo devagar, porque ele tem muitos detalhes. Eu quero deixar em aberto aqui. Eu falei um pouco, tem mais coisas, tem várias outras coisas, quem sabe, que eu podia ter falado, mas é um breve assunto. Existem cursos de casais que explanam isso, né, profundamente. E eu quero deixar em aberto que você possa fazer as suas afirmações, os seus questionamentos, que você possa fazer a pergunta que você quiser, de maneira que nós possamos levar e ampliar o entendimento sobre esse assunto. Se eu não fui claro em algum assunto, por favor, me pergunte para que eu possa clarificar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Também quero pedir isso, né? Compartilhe isso para que outros possam ouvir, para que outros possam receber, né? Curta, compartilhe, expresse esse bom hábito de nós podermos estar conversando. Embora esse assunto sendo tabu, eu acho que muitas vezes as pessoas não têm muita vontade nem de fazer uma pergunta. Se você tiver vergonha de fazer uma pergunta pública ali nos comentários embaixo, faça uma particularmente. Se você é membro da igreja, se você é de fora. Bom, eu coloquei esse mesmo vídeo aqui no site da igreja, né?
no site da igreja não, na página da igreja, você pode fazer aqui debaixo do vídeo uma pergunta e nós estaremos respondendo, se o Senhor nos permitir saber a resposta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.